Então, nós vamos falar sobre os 8 alimentos fundamentais no tratamento do câncer e o que você pode fazer para aumentar muito as suas chances de reversão do câncer. Tem uma coisa que eu falo sempre nos meus vídeos, quem me acompanha sabe, é que a gente precisa tomar a frente do nosso tratamento. A gente não pode ser passivo, a gente tem que saber o que está acontecendo, os tratamentos que a gente está fazendo, quais são os efeitos colaterais. É tomar posse da saúde da gente, tomar posse da nossa vida e não entregar isso de mão beijada para ninguém, na verdade, as decisões, né? Nem as decisões sobre o tratamento, nem para os médicos, né? Nem para os familiares e só um instantinho, para os familiares e nem para mim, né? Ninguém pode decidir por vocês aquilo que é melhor. Então, para a gente tomar as nossas decisões nos nossos tratamentos, a gente precisa de informação e é isso que eu estou trazendo para vocês. Para quem não me conhece, então, deixa eu me apresentar. Eu sou Cristina Paixão. Eu sou psicóloga com especialização em psico-oncologia. Fui tradutora por quase 30 anos e educadora em saúde. Eu sou coordenadora do setor de psicologia da Terapia Gerson Brasil, ex-terapeuta do Revida, que foi um grupo de atendimento psicológico a pessoas com câncer, fundadora do site e do canal do YouTube Câncer Sem Mitos, fundadora do grupo Fênix de atendimento emocional a pessoas com câncer. Esse grupo Fênix, ele vem substituir o Revida, né? E é um trabalho presencial que eu faço de tempos em tempos. E eu sou fundadora do programa Minha Vida Sem Câncer, né? Depois, mais para frente, eu vou falar especialmente desse programa, então eu convido vocês a ficarem comigo aqui até o final, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o câncer, ele tem seus pontos fracos, né? E a melhor estratégia que a gente tem é atingir esses pontos fracos, né? Então, vamos falar sobre alguns desses pontos fracos. Um deles é o oxigênio. O câncer só se desenvolve em ambiente onde não há oxigênio. Então faz todo o sentido do mundo que a gente leve oxigênio para o ambiente onde ele está, né? Para que ele não tenha condição de se expandir, né? Então vamos usar esse ponto fraco dele. O segundo ponto, que pode ser a favor dele ou nosso, é a angiogênese, né? Angiogênese significa que o câncer desenvolve veias, né? Vasos, né? São veias, são vasos sanguíneos através dos quais ele traz alimento para si e se desenvolve. Então, de novo, faz todo sentido que a gente bloqueie essa angiogênese, né? Tirar a fonte de alimento dele, não deixar que ele produza esses vasos sanguíneos. Outro ponto associado ao câncer é a inflamação. Ele só se desenvolve num ambiente onde há inflamação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atacar a inflamação, vamos combater a inflamação. Ele também se alimenta de açúcar. Ele se alimenta de açúcar e também de gordura, né? Então, de novo, qual é a lógica? É cortar o açúcar, cortar a gordura, né? E o outro ponto que está contra ele é o nosso sistema imunológico, se ele estiver funcionando corretamente, né?
quando uma pessoa chega a desenvolver um câncer, esse sistema imunológico não está funcionando corretamente. Então, ele está com a vantagem. Então, o que a gente faz? A gente bota esse sistema imunológico para funcionar corretamente e com vigor para que ele faça o serviço dele, que é atacar o tumor, atacar as células cancerosas, tá? Então, nós hoje vamos falar de 8 alimentos que atacam o câncer nessas vertentes todas que eu falei. E o primeiro deles é o câncer. Perdão. Antes de falar sobre isso, eu pulei uma parte aqui importante, né? Eu queria contar para vocês, antes de tudo, né, porque é que eu tô aqui hoje trazendo essas informações para vocês. E eu vou pedir para vocês, então, interromperem um pouquinho essa linha de pensamento que a gente estava seguindo. Eu vou contar essa história para vocês rapidamente, porque é importante vocês entenderem por que é que eu tô aqui, tá bom? Bom, a minha história é a seguinte. Eu não tive câncer, mas a minha mãe e a minha irmã tiveram. Quem já me segue já conhece essa história. Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque eu preciso contar para quem não sabe, tá? Então, minha mãe e minha irmã tiveram câncer há cerca de 10 anos atrás. E claro que eu fiquei desesperada, né? Fiquei aflitíssima com esses dois casos tão próximos em família, né? E o que chegou para mim através dos médicos da minha mãe foi que eu seria a próxima, né? Eu vou tirar aqui os slides para poder falar para vocês diretamente, tá? Então, o que os médicos falaram foi que minha mãe e minha irmã tinham tido um câncer que era de origem genética, né? E que eu seria a próxima, né? E eu, com certeza, fiquei desesperada, né? E aí, o médico da minha mãe propôs, no dia em que ela estava no hospital, após a cirurgia, ele me propôs que eu fizesse uma mastectomia dupla profilática. Em outras palavras, retirar as mamas para evitar que o câncer se desenvolvesse, né? E eu estava aflitíssima, desesperada, e eu considerei muito fazer essa cirurgia. Essa cirurgia foi aquela que a Angelina Jolie fez, né? Então, ele me fez essa proposta e eu considerei, mas eu estava com muito medo, né? Muito medo. E eu fui conversar com um amigo meu que é naturopata, perguntar para ele o que eu devia fazer, né? E ele ficou muito bravo. Ficou muito bravo e falou assim que eu precisava não retirar um órgão, né, do meu corpo que estava funcionando perfeitamente, que estava saudável e que não tinha o menor sentido eu tirar esses órgãos, né? E que eu deveria, então, e essa foi a informação, a dica mais importante que eu tive na minha vida foi: vá se informar e fazer prevenção. E aí eu parti para isso, né? Eu falei pro médico que eu não faria a cirurgia e eu fui me informar. E o que eu aprendi me mostrou que não só a gente pode evitar o câncer, como a gente tem muitas formas de reverter o câncer, além das formas tradicionais, convencionais, que são químio, rádio e cirurgia, né? E aí eu fiquei com essa questão, né, que
como é que as pessoas não sabem dessas informações, né? E eu entendi que eu precisava compartilhar essa informação com as outras pessoas, né? Porque não podia ser assim. As pessoas ficarem nessa ignorância, sem saber, com tanta coisa que elas podiam fazer em seu benefício e ficarem restritas a um tratamento que tem tantos efeitos colaterais, né? Que às vezes funciona, mas na maioria das vezes não funciona e traz inúmeros problemas, né? Então eu tomei para mim que eu precisava divulgar isso, tá? Então hoje nós vamos falar sobre essas questões todas que eu já mostrei para vocês, né? E só que antes de falar dos 8 alimentos especificamente que combatem o câncer, eu vou falar para vocês do que vocês não devem fazer, tá? Eu já tenho falado sobre isso. Essa semana passada eu gravei um vídeo sobre a carne, né? Sobre os produtos de origem animal. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Não utilizem produtos de origem animal porque são tóxicos e nós precisamos desintoxicar o corpo. Além disso, eles possuem uma série de elementos que são cancerígenos, né? Excesso de hormônios, excesso de remédios que eles tomaram durante a criação, antes do abate, sem contar que a carne chega já contaminada e em processo de putrefação, na verdade, né? Porque todo animal, quando morre, até a carne chegar na nossa mesa, já está em processo de putrefação. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês. Outra dica que eu deixo é cortar o açúcar, como eu já falei, né? Que é uma ação que a gente deve ter para enfraquecer o câncer. Então agora sim nós vamos passar para os 8 alimentos que nós devemos usar no combate ao câncer. É importante eu dizer para vocês que esses aqui não são todos, isso aqui é uma pequena parte, tá? E são algumas dicas que eu deixo para vocês. Então, o primeiro deles é o alho, tá? O alho, ele tem mais de 20 propriedades anticâncer. Para o pessoal que integra o meu programa, o Minha Vida Sem Câncer, e do qual eu ainda vou falar, eu sempre sugiro que comam todos os dias 3 dentes de alho picados, né, e crus, tá? Porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Lembrem-se que eu falei que o câncer se desenvolve em ambiente onde há inflamação. Então, que ele seja um anti-inflamatório, a gente vai estar atingindo o meio onde o câncer se desenvolve. Ele induz a apoptose. Apoptose, para quem não sabe, é o mecanismo de morte natural da célula. As células saudáveis, quando elas percebem que estão com algum problema, elas produzem a própria morte, elas cometem suicídio. Isso não acontece com a célula cancerosa, tá? Então o alho induz esse suicídio celular. O alho evita metástase. Ele é um anti-angiogênico. Lembrem-se que eu falei da angiogênese, que são os vasos sanguíneos que trazem alimentos para a célula cancerosa. Então, o alho, ele combate isso, é anti-angiogênico. Ele é antiproliferativo, quer dizer, ele evita que as células cancerosas se proliferem. Ele estimula o sistema imunológico e assim o sistema imunológico vai ficar mais forte para poder combater as células cancerosas. O alho, ele é muito importante para reduzir o risco de câncer de esôfago, estômago, cólon, pâncreas, pele, pulmão e mama. Então, vocês vejam que
Ele é super amplo, a ação dele é super ampla e em vários tipos de câncer. Nosso próximo alimento é a cebola, né? Tudo que eu tô falando aqui é cru, viu, gente? Então, a cebola, ela é rica em quercetina, né? Que é anti-inflamatória, de novo, induz apoptose, também, evita metástase, é anti-angiogênica, antiproliferativa e estimula o sistema imunológico. Percebam que ela funciona que nem o alho e elas são da mesma família, né? A cebola, essa quercetina é mais rica na cebola roxa, mas as duas são ótimas, tá bom? E a cebola combate tumores de cólon, cérebro, leucemia, estômago, próstata, ovário, colo de útero, mama e outros. O terceiro alimento é uma classe de alimentos, né? Porque não é um só, são os vegetais crucíferos. Vegetais crucíferos, como vocês podem ver na imagem aí, são brócolis, repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, acelga, tá? Esses são apenas alguns. Os vegetais crucíferos são importantíssimos no tratamento do câncer. Eles evitam que as células pré-cancerosas se tornem malignas, induzem a apoptose, são anti-angiogênicas, estimulam o sistema imunológico, são antioxidantes, reduzem o nível de estrogênio no sangue, são desintoxicantes e inibem os oncogenes. Então vocês percebam uma coisa, nós falamos de 3 alimentos até agora e todos eles têm ações muito parecidas. Então imaginem o vigor de vocês colocarem todos os dias esses alimentos, todos eles dentro do corpo de vocês, todos eles agindo contra a apoptose, contra a angiogênese, estimulando o sistema imunológico, né? A força que vocês estão dando e agindo por conta própria, né? Não é preciso que médico interfira nisso. Isso é coisa que vocês fazem na cozinha da casa de vocês, né? O consumo regular dos vegetais crucíferos reduz o risco de câncer de cavidade oral, esôfago, pulmão, rins, bexiga, estômago, cólon, mama, ovário, próstata e outros. Linhaça. A linhaça ela é rica em ômega 3. Nós temos uma deficiência normalmente em ômega 3. A nossa alimentação é basicamente ômega 6 e a gente precisa reduzir o ômega 6 e aumentar o ômega 3, tá? Tudo isso eu falo com mais intensidade lá no nosso programa, tá bom? A linhaça ela é anti-inflamatória, antioxidante, antiangiogênica, regula os estrogênios e impede metástases. E vejam só que grandes quantidades de fitoestrogênios regulam os estrogênios. Tem um efeito semelhante ao do tamoxifeno, né? 25 gramas por dia desses fitoestrogênios da linhaça tem efeito semelhante ao do tamoxifeno. O tamoxifeno é usado para evitar a recidiva do câncer, tá? Principalmente em câncer de mama. Gengibre. O gengibre é antioxidante, é anti-inflamatório, é anti-angiogênico, induz a apoptose, evita que as células se tornem resistentes à quimioterapia. Vocês sabem que o câncer, quando volta, ele volta mais forte porque as células ficaram resistentes à quimioterapia. Por isso, muitas vezes é preciso usar um quimioterápico ainda mais forte, porque elas estão resistentes. O uso do gengibre no dia a dia de vocês
vai evitar que essas células se tornem resistentes à quimio, né? No caso de uma recidiva, muito provavelmente a pessoa não precisará, se ela tiver usado com regularidade e intensidade, não vai precisar de uma quimio mais forte, né? Um teste com ratos mostrou que a ingestão diária de gengibre inibiu o crescimento e a progressão do câncer de próstata em 56% dos animais. E aí tem um elemento dela também para quem está fazendo quimioterapia. Quem faz sente muita náusea, sente muita vontade de vomitar, né? E inclusive esses efeitos, né, de vômito e náusea impede que as pessoas se alimentem direito, né, entre as sessões de quimioterapia. E aí o que acontece é que ela fica cada vez mais fraca. Tem a fraqueza natural do câncer, mas se ela não consegue comer, ela fica cada vez mais fraca. Então, o gengibre vem atuar no sentido de impedir, de evitar esses vômitos e náuseas, né? O gengibre potencializa também o efeito da cúrcuma, né? Que é outro alimento que a gente ainda vai ver. Quando eles estão juntos, quando funcionam juntos, a cúrcuma fica muito mais poderosa. As maçãs. Gente, as maçãs estão presentes em praticamente todos os protocolos naturais contra o câncer. Na terapia Gerson, por exemplo, as maçãs entram nos sucos. As pessoas usam na terapia Gerson cerca de 9 sucos, cada um com uma maçã. Eles falam em maçã verde, mas quando eles falam em maçã verde não significa necessariamente essa com casca verde, tá? Pode ser a de casca vermelha, desde que ela não esteja totalmente madura, né? Que ela esteja verde, né? Nesse sentido. Embora tenha alguns estudos que mostram que a maçã vermelha, né? Ela é chamada de Red Delicious, né? Ela tem uma ação muito mais eficaz contra o câncer. Então vamos ver o que a maçã faz. Ela interrompe o crescimento das células tumorais, ela induz a apoptose, o suicídio da célula de câncer, ela é antioxidante, anti-inflamatória e rica em quercetina, né? Que é aquele flavonoide anticâncer presente também na cebola, que eu já falei. A maçã tem ação preventiva nos cânceres de cólon, fígado, pulmão e mama. E quando elas são assadas, elas ajudam a aliviar o intestino irritado, que é muito comum na quimioterapia, né? Então, quem está fazendo quimioterapia e sente problemas intestinais, comer maçã assada é muito bom. E ela deve ser comida com casca ou usada em suco com casca, tá? Preciso lembrar que todos esses alimentos dos quais eu estou falando devem ser orgânicos. Cúrcuma. A cúrcuma é da mesma família do gengibre, só que existem estudos assim em quantidade enorme mostrando que ela é extremamente poderosa contra o câncer. É um dos alimentos mais poderosos contra o câncer. Então, ela é anti-inflamatória, anti-angiogênica, ela induz a apoptose, inibe a progressão das metástases, é antioxidante, estimula o sistema imunológico, inibe o fator NF-κ-beta, potencializa o efeito da quimioterapia e da rádio para quem está fazendo e protege as mucosas em caso de quimioterapia também, que as mucosas sofrem muito, né? Por isso, inclusive, as pessoas têm muita afta. A cúrcuma, então, não só ela vai agir diretamente em cima do câncer, como
melhorar o estado geral da pessoa que está fazendo quimioterapia. Ela tem uma ação direta em cânceres de ovário, mama, útero, cólon, fígado, vias biliares, pulmão, pâncreas, próstata, estômago, leucemia, câncer cervical, melanoma e osteosarcoma. E o melhor de tudo, não apresenta efeito colateral. Um ponto sobre a cúrcuma que eu preciso falar para vocês é que não adianta só um pouquinho na comida, ela exige uma quantidade grande para ter realmente um efeito anticâncer, né? Então eu estou falando de quanto mais ou menos por dia? Estou falando de cerca de 8 gramas de cúrcuma, tá? E ela fica ainda mais potente se a gente associar o gengibre e a pimenta do reino. Se ela já é sozinha, ela já é poderosa, imaginem ela com esses dois outros elementos. E as algas? As algas são menos conhecidas, a sua ação contra o câncer é menos conhecida, né? Mas a alga é um vegetal também, só que do fundo do mar, né? Elas são anti-inflamatórias, antioxidantes, antiproliferativas, quer dizer, evita que as células cancerosas se proliferem, são antiangiogênicas, impedem os vasos sanguíneos, induzem a apoptose, que é o suicídio celular, ela é reguladora hormonal, ajuda a controlar a glicemia, ajuda a eliminar metais pesados, e esse é um ponto importante porque nós estamos carregados de metais pesados no corpo e não é fácil eliminar, tá? Então, as algas são bem importantes. E elas possuem uma substância chamada fucoidanos e fucoxantina, né? Que são substâncias que são letais para o câncer, elas matam o câncer, né? Então, elas são ótimas para melanoma, cólon, mama, leucemia, pulmão, fígado, vesícula, ovário, rins e outros. As algas vocês encontram em alguns supermercados, não todos, mas em lojas de produtos orientais, né? Lá vocês encontram aquelas folhas de nori, por exemplo, que vêm secas, né, para fazer aquelas comidas japonesas, esqueci o nome, né? Vocês podem hidratar essas algas e misturar na salada de vocês. E vocês vão estar trazendo todos esses elementos para vocês. E com isso, vocês conheceram esses 8 alimentos importantes contra o câncer. E aí, então, eu fico pensando que vocês, na cabeça da maioria de vocês, deve passar a vontade de iniciar um tratamento alternativo, trazer não só esses 8 alimentos, mas muitos outros, um tratamento eficaz, mesmo que vocês já estejam em tratamento contra o câncer, os tratamentos convencionais, né? Mas não sabem como colocar tudo isso na vida de vocês, porque essas informações, elas estão espalhadas pela internet, né? Mas a grande questão é como fazer isso, né? Por onde eu começo e o que eu posso fazer, que mais além da alimentação eu posso fazer, né? Porque eu falo com muita frequência que o câncer, ele precisa ser abordado de várias vias, né? Por vários meios. Não é só pela alimentação, tem muito mais coisa importante para ser feita, porque ele pode se desenvolver por conta de um problema emocional, por causa de obesidade, por causa de vida sedentária. Então a gente tem que cercar de todos os lados. E
o que fazer, né? Então, eu quero trazer para vocês a minha ajuda, né? Eu posso ajudar vocês a iniciar esse processo todo, né? E por isso eu estou aproveitando essa aula aqui para abrir as vagas hoje para o programa Minha Vida Sem Câncer. E então eu quero trazer para vocês, antes de tudo, um depoimento de duas pessoas que estão no programa, para eles falarem para vocês um pouquinho do que significou isso para eles, tá bom? Então eu vou colocar um videozinho aqui do Itamar e da Nalva, que são dois integrantes do programa, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês. Olá, meu nome é Itamar, eu tenho 57 anos e moro em Criciúma, Santa Catarina. Em 2018, eu recebi a notícia de que eu estava com câncer no rim e era um tumor de 12 centímetros de tamanho. E todas as indicações eram para fazer cirurgia e quimioterapia e radioterapia. Esse era o diagnóstico, foi tumor, e o prognóstico, esse tratamento. Na primeira semana, eu entrei em desespero, como todo mundo que tem uma notícia como essa. Mas depois de uma semana, eu comecei a pesquisar. E nesse caminho de fazer pesquisa, encontrei os vídeos da Cristina, a Cristina Paixão, e foi um suporte fantástico, porque eu pude ter mais firmeza, porque pude conhecer mais rapidamente todo o protocolo. O fato de todo esse processo de informação com a Cristina me dá segurança para tomar as minhas próprias decisões. Eu assumi o controle da minha saúde, eu não deixei que ninguém dissesse o que eu deveria fazer. Então, para mim, foi fantástico esse suporte. Mas como o meu tumor estava muito avançado, eu acabei fazendo a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, tirei um rim, e apareceram nódulos pelo pulmão e na veia aorta também, nódulos linfáticos. Então, era importantíssimo que eu fizesse tratamento para evitar a metástase ou que o câncer se alastrasse. E graças a Deus, em 6 meses, mais ou menos, todos os sintomas de dores, inflamações, ou seja, foi feita uma limpeza fantástica, né? Uma desintoxicação, e hoje eu me sinto super bem. Inclusive, nesse momento agora eu estou aqui cuidando da parte emocional, estou fazendo um retiro, estou fazendo esse vídeo para agradecer a Cristina pelo apoio dela, pelas informações, pelo carinho, né? Eu não tenho palavras para agradecer. Eu aconselho as pessoas, principalmente depois de um diagnóstico de câncer, a procurar pesquisar informação. Leia o máximo que puder, veja o máximo de vídeos que puder, e depois encontre uma pessoa que possa lhe tirar as dúvidas. Porque a pesquisa é muito demorada, né? Demora muito tempo para fazer. Mas depois que você encontra um caminho, encontre uma pessoa, como a Cristina, por exemplo, que possa lhe dar essas informações e assuma o controle da sua saúde. Não deixe na mão de médico, não. Não deixe na mão de ninguém, nem de parente, nem de ninguém. Você que vai tomar as decisões. Assim você não vai se arrepender. Tá? Sucesso para você também. Boa caminhada. O câncer é o início de uma caminhada, não é o fim, não. Tá? Um abraço. Olá, meu nome é Nalva. Eu estou me tratando de um câncer de intestino localizado no nasorreto. Contratar a solução que a Cris tinha para mim foi uma decisão que eu tomei, na qual fez toda a diferença na minha vida e eu ter chegado até aqui hoje. Quando eu procurei a Cris, eu não
tive medo da decisão que eu estava tomando. Eu tinha certeza daquilo que eu queria. Eu só não sabia por onde começar, o que comer. Eram muitas perguntas sem resposta naquele momento para mim, na descoberta do câncer. E eu queria alguém para me orientar. E tudo que eu precisava naquele momento, eu encontrei dentro do programa da Cris. Eu posso dizer para todos vocês que estão vendo esse vídeo que o câncer, ele não é uma sentença de morte, ele é um grito de socorro do seu próprio corpo, dizendo que você precisa agir urgentemente, pois ele está totalmente debilitado. E a Cris me mostrou o caminho, com todas as orientações que eu recebi dela, e eu posso garantir a todas vocês que eu ainda não estou em remissão, mas eu creio todos os dias, se eu continuar dentro do programa que ela me ensinou e tudo que eu aprendi com ela, colocando em prática todos os dias, a remissão completa vai chegar na minha vida. Faz 1 ano e 4 meses que eu contratei o programa dela e eu posso dizer, eu estava em um estado lamentável, horroroso, de tanto sofrimento, de tantas dores. Eu não dormia mais, eu já estava obesa de tanto tomar corticoide. E hoje eu não tomo nenhum remédio, nenhum analgésico, nada. Toda a minha alimentação fez a diferença na minha vida e o meu estilo de vida melhorado. Eu sou uma nova pessoa, muito mais feliz do que antes. Pois se eu valorizava a vida, hoje eu valorizo muito mais. Oi, gente. A Nalva tá aqui ainda, tá no grupo aqui, eu fico muito feliz. Para quem não conheceu, né, a Nalva, eu fico sempre muito encantada com esses casos, né, porque eu vejo uma mudança profunda. A Nalva chegou quando que ela estava num estado horrível, ela estava mesmo, vocês não têm noção. Ela sangrava, ela mal conseguia ficar em pé, também não conseguia ficar sentada, não tinha posição. E algum tempo depois de iniciado o programa, ela já estava correndo, né? Estava correndo, os médicos fizeram terror com ela, dizendo que em 6 meses ela ia chegar se arrastando no hospital, pedindo socorro. E, na verdade, ele se surpreendeu quando ela chegou no hospital, de pé, melhor que nunca, perdeu 20 quilos, lembrando que ela estava obesa, né? Ela perdeu 20 quilos e vocês veem aí nessa imagem dela aí como ela tá bem magrinha, né? Magrinha dentro do peso correto dela, né? Eu vou responder, só um minutinho, viu, gente? Eu vou responder perguntas mais no final. Eu tô vendo aqui as perguntas de vocês e eu vou responder, tá? Deixa eu só terminar aqui. Eu queria apresentar para vocês o programa, porque eu tô abrindo as inscrições hoje, né? E então eu queria apresentar para vocês o programa. Então, vamos lá. O programa, ele tem como proposta apresentar tudo que você pode fazer por você mesmo na sua jornada de tratamento. Mesmo que você esteja fazendo o seu tratamento convencional, né? De forma integrativa. Então, fazendo as duas coisas. Ou então, para quem opta pelo tratamento não convencional, quer dizer, sem químio, rádio e cirurgia, né? Ele aborda vários fatores que são cruciais durante essa jornada, né? Então é a alimentação, a desintoxicação, o gerenciamento do estresse e das emoções, o equilíbrio de exercício, descanso e suplementos. E eu preciso reforçar para vocês que o fato de estar num programa como esse não dispensa o médico, tá? Esse não é o meu programa não é uma abordagem médica. Eu não sou médica, eu sou educadora. Esse é um programa educacional, tá bom? Mas um programa educacional que vai deixar com vocês a possibilidade, né, o conhecimento para poder
agir. Então, nós temos no módulo 0, né, que são informações preliminares, eu falo para vocês sobre responsabilidade e autocuidado, explico o que é câncer, falo dos princípios do programa, falo sobre genética, né, e muitos equívocos que as pessoas têm em relação a esse aspecto, né? Muita gente acha que é genético o seu câncer. Eu falo sobre remissão e sobre a atitude da pessoa que está em tratamento, porque é fundamental a atitude. E aí eu tenho umas palavras finais. No módulo 1, eu falo da dieta anti-câncer. Eu falo de como a nossa alimentação é hoje. Eu mostro quais são os alimentos proibidos, quais são os alimentos permitidos. Eu falo sobre a necessidade ou não de usar orgânicos. Falo sobre a nossa água, que água consumir, sobre a nossa rotina diária. E nessa rotina diária eu apresento para vocês, eu entrego para vocês um cronograma que relata hora a hora aquilo que vocês têm que fazer. Então às 8 da manhã faz isso, às 9 faz aquilo, às 10 faz aquilo outro, de forma que vocês tenham realmente um mapa do que fazer, né? Porque a pessoa fica muito perdida. Eu trago alguns vídeos sobre sucos, né? Eu mostro como fazer em vídeo e falo dos principais alimentos anti-câncer. No módulo 2, eu falo sobre desintoxicação. Falo sobre os mecanismos naturais de desintoxicação do corpo e como a gente pode acionar esses mecanismos que normalmente não estão funcionando adequadamente. A gente identifica quais são as fontes de intoxicação na nossa vida e como desintoxicar, né? As formas de desintoxicação ao nosso dispor. Depois, no módulo 3, eu falo de gerenciamento do estresse e da nossa vida emocional. Eu começo com uma visualização para vocês perceberem como a nossa mente interfere no funcionamento do nosso corpo. Eu falo sobre estresse e sistema imunológico. Eu mostro como reduzir o estresse e identificar as fontes de estresse. No módulo 4, eu falo sobre exercícios e descanso. Esses exercícios eu quero só alertar que não precisam ser feitos em academia. Eu trago exercícios para vocês fazerem em casa. Falo sobre descanso, o que significa descanso e como melhor descansar, o tempo de sono que vocês precisam, como dormir, uma série de coisas. No nosso módulo 5, eu falo sobre os suplementos, tá? Então, suplementos, esses suplementos são suplementos que eu indico, são suplementos nutricionais, suplementos detox e suplementos que atacam diretamente a célula de câncer, de forma que vocês possam auxiliar toda aquela alimentação que vocês já fazem, né? E para ser completo, né? Porque a pessoa precisa de suplemento nesse momento da vida porque o corpo está muito debilitado. Então a gente precisa desses suplementos. Agora é importante também falar para vocês que eu não prescrevo suplementos. Eu indico aqueles que eu considero os melhores. E não são todos que existem no mercado, porque existe uma quantidade infinita, né? Então eu falo quais são os melhores, os mais importantes. E cada pessoa define os suplementos que ela quer e pode usar, tá? Eu trago, na seção de recursos, eu trago um manual com todas as informações por escrito, um livro de receitas e aquele cronograma que eu falei para vocês, hora a hora, para vocês saberem o que fazer.
tá? Além de tudo isso, vocês entram para um grupo de WhatsApp, junto com o Itamar e com a Nalva e com todos os outros integrantes do programa. Nesse grupo de WhatsApp, eu dou atendimento sempre que há necessidade, quando há dúvidas, eu estou lá dentro. Eu trago, além disso, vocês têm contato constante comigo por WhatsApp para tirar dúvidas sempre que tiverem, até que vocês tenham condição de seguirem sozinhos. A importância de vocês estarem nesse grupo, junto com Itamar, Nalva e todo o resto do pessoal, é não apenas receber orientações minhas, né, mas também ter o apoio de um grupo que está vivendo exatamente o que vocês estão vivendo. Isso é extremamente importante. Esse é um grupo extremamente amoroso, acolhedor, né? E um tira as dúvidas do outro, né? Então esse grupo é maravilhoso, é um bônus para vocês, né? Então, com esse programa, vocês vão estar recebendo anos e anos de estudo que eu fiz, né? E todo o acompanhamento de pessoas, pacientes com câncer, orientando nessas ações na vida de vocês, né? Para que vocês possam, assim como Itamar e a Nalva, progredir, né? Então vocês devem estar pensando quanto é que custa o programa Minha Vida Sem Câncer. Por todo esse conhecimento, né, que são anos e anos de estudo, eu estava cobrando R$8.000 para atender particularmente. Só que eu não dou conta mais de atender pessoalmente, porque a procura é muito grande. Não dá mais, minha agenda está lotada. Então, eu fiz esse programa que está todo ele em vídeo, né? E o preço oficial do programa são R$997, tá? Que podem ser parcelados em até 12 vezes. No entanto, para você que veio se deu ao trabalho de vir aqui aprender tudo que você pode e que com isso você está demonstrando o seu desejo de agir, né? Se você se inscrever agora, né, até meia-noite de hoje, em vez de pagar R$997, você vai pagar R$697, ou 12 parcelas de R$67,91 no cartão de crédito. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esse valor mensal, R$67,91, que é baixíssimo, né? Para o tamanho da informação que vocês vão ter, para o tamanho do poder que vocês vão ter nas mãos para poder agir. Todas as informações que vocês precisam. Lembrando que são informações que vocês não recebem no consultório médico, tá bom? Então, até meia-noite de hoje, 697, a partir de amanhã o preço volta para 997, que também pode ser parcelado em 12 vezes, tá bom? Agora eu quero falar de alguns bônus que vocês recebem quando adquirem o programa. Além de todas as aulas, além da participação no programa, no grupo de WhatsApp, vocês vão receber 4 palestras, cada uma com mais de 1 hora de duração. O primeiro vídeo são os 4 pilares do tratamento não convencional, com o Dr. Júnior Dabu, que é naturopata. Dieta vegana para a prevenção e reversão do câncer, com o Dr. Eric Slivich, que é nutrólogo super respeitado. Os mais modernos exames para a detecção do câncer de mama, com a doutora Lucy Kerr. E um vídeo que eu fiz especialmente, ele chama Movitation, que é um exercício, ele mescla um exercício com meditação, é uma meditação em movimento,
que vai trazer para vocês não só o benefício da meditação em si, como a movimentação do corpo, né? Que entra naquele aspecto, né, do exercício que eu falei para vocês. Eu junto tudo num exercício só. Tudo isso em vídeo, tá bom? Mas para quem adquirir hoje, vai ter um bônus mega especial. Eu vou dar as 21 palestras do Congresso Nacional Câncer Sem Mitos, todas elas em vídeo, cada uma delas com aproximadamente 1 hora, tá? Então, são palestras com o Dr. Sidney Federman, que é um médico nutrólogo, né, com especialização em oncologia, o Dr. Gustavo Vilela, que é médico oncologista, a doutora Lucy Kerr, que é médica, Dr. Carlos Eduardo Faraco Braga, que é advogado e ex-paciente, doutora Cris Nader, que é médica da terapia Gerson, Dr. Edmundo Barbosa, que é psicólogo e criador do Revida, do qual eu falei para vocês, Dr. Elias Pereira, que é naturopata e eu tenho certeza que todos já conhecem, o Dr. Júnior Dabu, naturopata, Dr. Eric Slivich, médico nutrólogo, Erion Benevenuti, que é ex-paciente que dá seu depoimento de cura, professor Henrique Stelzer Nogueira, que é educador físico com especialização em educação física para pessoas com câncer, Karen Petroli, que é terapeuta holística, doutora Rita Castro, nutricionista, Maria Vasconcelos, nutricionista, a Monja Reichin, que vem falar de espiritualidade e saúde, Patrícia Figueiredo, que é ex-paciente, e eu, que sou psicóloga. Não tem 21 nomes aqui, porque alguns desses palestrantes fizeram mais de uma palestra, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu queria, então, agora estimular vocês a entrarem para esse programa, darem uma reviravolta na vida de vocês, assumir a vida de vocês na mão, saber o que fazer, não ficar preso ao que os outros simplesmente mandam vocês fazerem, né? Esse curso vai dar para vocês a possibilidade, ou a base, né? A base para deslanchar novas pesquisas. Aí eu quero lembrar também que eu indico ao longo de todo o processo uma série de livros para vocês complementarem as leituras de vocês, porque se informar é um processo constante, né? E para quem está na dúvida ainda, pensando, será que eu vou dar conta de fazer esse programa, de botar em prática esse programa? Eu quero lembrar para vocês que se tanta gente consegue, se a Nalva consegue, o Itamar e todas as outras pessoas que estão no programa conseguem fazer o programa, por que é que você não vai conseguir fazer? Você tem todas as chances de fazer. Eu estimulo vocês a não desistirem da vida de vocês nesse momento, né? E darem esse passo de confiança, de entrega, de ação, né? Não ficarem na situação passiva, mas agir verdadeiramente, tá bom? Então, agora eu queria dizer para vocês que a nossa equipe está postando ali para vocês os links para inscrição no programa. Quem quiser aproveitar todos esses bônus e esse preço especial, vai lá nesses links, né? No link que o Roberto está passando, e façam a inscrição de vocês. Se tiverem qualquer problema com cartão de crédito, peçam ajuda. Não percam essa oportunidade, porque eu não sei quando é que esse programa vai entrar no ar outra vez, tá? E a gente não pode perder tempo, vocês sabem disso.
quem tem câncer tem pressa, né? Essa é uma frase comum aí que a gente sabe. Então, é isso, pessoal. Então, enquanto vocês vão fazendo as inscrições de vocês, clicando no link, eu vou começar a responder as perguntas que estão postadas aqui, tá bom? Aqui tem uma pessoa, o nome dela, não aparece o nome, aparece família 77337. Boa noite, eu sou de Campos de Goytacazes, gosto muito das aulas da senhora, fui diagnosticada com câncer de mama e gostaria de saber quais alimentos posso comer. Esses 8 que eu falei já são uma série de alimentos, né? Eu falei para não comerem carne, então vocês sabem que basicamente a alimentação é vegetariana estrita, tá bom? A Maria José diz que perdeu o pai para o câncer. Maria José, eu lamento, sinto muito, tá? Meus sentimentos. A Maria Costa diz que tem uma sobrinha com câncer de mama e está esperando a quimioterapia. Então, Maria, aproveita essas dicas que eu dei para ela, já que ela vai começar a quimioterapia, usar esses alimentos para que o sistema imunológico dela fique mais fortalecido, porque a quimioterapia derruba o sistema imunológico. Então, se a pessoa já está fraca antes, ela fica mais fraca depois, e o caminho é a alimentação. A Zeni diz que está com medo agora, ela toma vacinas e há 3 meses botaram um pouco de químio, quero largar tudo. Zeni, eu digo para você o seguinte, não haja pelo medo, haja pelo seu coração, tá? Entra em contato consigo mesma e ouça o que o seu coração está te dizendo, porque a gente perde muito o contato com aquela voz interior, né? Que fala pra gente o que fazer, se segue por um lado ou segue por outro. Eu não posso sugerir para você nenhuma ação, essa ação tem que ser totalmente sua, tá? O que eu posso te dizer é isso, ouça a sua intuição. A gente pode entender a intuição de várias maneiras, pode entender como o nosso coração falando, pode entender também como Deus falando no nosso ouvido. Então, dependendo de cada um de vocês, das crenças de cada um, façam essa conexão, tá bom? A Nani diz que está em tratamento de câncer de mama. Nani, você viu que em muitos dos alimentos que eu falei aqui tem uma ação específica no câncer de mama, tá? No câncer de mama é muito bom cortar principalmente os alimentos de origem animal, todos eles, tá bom? Marilis toma tamoxifeno. Eu falei de um alimento que age como tamoxifeno, lembra? Rita diz que faz tratamento de quimioterapia. Muito bom saber a importância desses alimentos. São fundamentais, Rita, não só esses, mas como muitos outros. E não só, esse é importante falar, não só o tipo dos alimentos, mas a quantidade, gente, porque vocês têm um sistema imunológico inteiro para levantar, né? Então, não basta comer alguns alimentos e tirar outros alimentos. É muito importante saber como usar esses alimentos e em que quantidade, né? Tem uma pessoa aqui que eu não consigo identificar se é homem ou mulher, JGF Café Brasil, que diz que está com câncer de pâncreas, que ele foi operado, que teve redução de 40% na cabeça do pâncreas, fazendo o tratamento natural. Fica difícil eu te responder, falar se é homem ou mulher, né? Não dá para perceber pelo seu nome. Mas eu sugiro para você, entra para o programa, tá? O câncer de pâncreas é um dos mais agressivos que tem
é muito importante você entrar com um programa completo, intensivo, tá? Com tudo que você realmente precisa. Se você ainda não tiver algum profissional te orientando, entra para o programa. Minha dica para você. Cecília teve câncer há 10 anos, tomou anastrozol até semana passada, ficou com efeitos colaterais do anastrozol e acho que vou melhorar desses efeitos colaterais. Cecília, para você melhorar dos efeitos colaterais, você tem que corrigir o seu ambiente biológico, quer dizer, o interior do seu corpo. Botar sistema imunológico para funcionar, eliminar toxinas, com isso você vai conseguir eliminar os efeitos colaterais. Leonilda está com câncer de mama, dá uma olhadinha nos alimentos que eu passei aqui. Entra para o programa. Wanda. Tá bom, Wanda, obrigada. Obrigada, Ana. Rosilene está em tratamento de câncer de mama, fez químio e agora está fazendo rádio e toma anastrozol. Tá, Rosilene? Minha dica para você, entra pro programa, tá? Porque você vai potencializar muito mais o seu tratamento. Aí tem mais uma pessoa que eu também não sei se é homem ou mulher, jogando Free Fire com Umberland. Meu filho de 11 anos fez cirurgia de um tumor que saiu na perna. Ele fez todos os exames e não apresentou nada, mas ele faz acompanhamento com um oncologista. Muda os hábitos de vida dele, tá? Entrar com alimentação, faz a desintoxicação. Essa é a hora de mudar a alimentação do teu filho para ele já crescer, virar um adulto com hábitos alimentares corretos, para que nunca haja recidiva, tá? Marleide agradece, de nada. Rose, se eu já ouvi falar de cebola e mel. Sim, eu já ouvi falar, mas eu não sei se é eficaz, Rose. Honestamente, eu não tenho certeza disso. Eu diria para você que dentro do programa eu recomendaria não usar o mel, tá? Porque o mel é açúcar, produz pico glicêmico e o açúcar alimenta a célula de câncer. Não sei se misturado com cebola isso muda. Pode haver alguma reação química aí que eu desconheço, mas eu não posso falar porque eu não sei, tá? Sim, Zélia, algas, pode usar. Edinalva, que é a Nalvinha. Roberto está aguardando o início do tratamento de câncer de próstata. Como faço? Faz tudo isso que eu te falei, Roberto. Inicia todo o tratamento de alimentação, desintoxicação, cuida do seu emocional, exercícios, descanso de forma equilibrada, suplementos. O caminho é esse, para começar pelo menos. Existem outros tratamentos, né, aqui para todo mundo, existem outros tratamentos coadjuvantes, como ozonioterapia, autoemoterapia, todos eles eu recomendo, né? A gente fala sobre isso no programa também, tá? Janaína pergunta se quando fala de cólon inclui câncer de reto. Sim. Inclusive eu quero dizer para vocês que o programa não é específico para um tipo de câncer ou outro, tá? Ele é para corrigir o que está errado dentro da gente, tá? Zeni diz, por que os oncologistas não nos ajudam e que isso é terrível? Zeni, os oncologistas normalmente não sabem, tá? Porque isso não entra na formação deles como médicos, tá? Na faculdade de medicina não entra nutrição. Alguns saem para pesquisar e aprendem por conta própria ou vão fazer nutrologia e aí eles ganham esse conhecimento, mas a maioria não sabe mesmo.
Márcia, estou com uma amiga de trabalho com câncer de mama, vai repassar as informações para ela. Ok, Márcia, obrigada. Rita, Rita diz que perdeu o pai, que faleceu aos 87 anos, vítima de câncer no pâncreas. Foi muito rápido. É verdade, Rita, é muito, muito difícil o câncer de pâncreas mesmo. Rosângela, acha que pode haver uma possibilidade de cura para um câncer raro e agressivo? A pessoa já amputou parte da perna, está agora no pulmão e algumas metástases. Rosângela, eu digo o seguinte, é mais difícil? É mais difícil, eu tenho que ser completamente honesta. Mas eu já vi e conheço uma série de casos de pessoas que estavam à morte e que reverteram. Inclusive, uma dessas palestras do Congresso Câncer Sem Mitos, eu mencionei o Dr. Carlos Eduardo Faraco Braga, que é advogado, e esse paciente, ele estava à morte e reverteu, tá? Então, depende muito da maneira como a pessoa aborda todas essas coisas extras que eu tô falando, tá? A pessoa que mergulha de cabeça, como a Nalva mergulhou, como o Itamar mergulhou, quando ela entra com essa postura e não deixa que nada interfira no processo, ela tem chance sim. Enquanto a pessoa está viva, eu vejo possibilidade. E se o médico já desistiu, já disse que não há nada para fazer, eu digo para vocês, não desistam vocês da vida de vocês, tá? Não desistam. Margarete, tem câncer no fígado e pâncreas. Tenho muitas dúvidas, uma delas é se pode comer feijão. Margarete, poder pode, mas esse não é o alimento mais importante, tá? O mais importante são os vegetais, preferencialmente crus. Mas se você tiver abaixo do seu peso, mas eu tô falando abaixo do peso mesmo, você pode comer alimentos cozidos, como o feijão, tá? Orgânico, compra feijão orgânico. Márcia, leite, posso tomar o leite? Não. Ana, tive câncer de mama após 5 anos e iniciei químio por causa do fígado. Dúvidas quanto à alimentação. São essas e mais as outras do programa, Ana. A Ana, de novo, disse que está fazendo químio por causa do fígado, mas mudou totalmente a alimentação e estou me sentindo ótima. Que bom, Ana. Edna diz que tem mieloma múltiplo, fez 6 meses de quimioterapia, fez transplante de medula, fazendo uso de medicamentos orais. Edna, conheço um caso super de sucesso, de êxito, nem chegou a fazer o transplante, mas colocou todas essas coisas que eu falei em ação, não ficou só no convencional. É isso, gente, nós vamos encerrando então agora, nós já temos 1h08 de programa, né, de webinário hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e quero lembrar então que as inscrições estão abertas até meia-noite de hoje. O preço está com R$300 de desconto e mais o Congresso Nacional Câncer Sem Mitos inteiro, com 21 palestras para vocês se encherem, se abastecerem de informação para poder seguir em frente. O Roberto Bayer pergunta se o café pode ser consumido. Não, Roberto, não é recomendável porque ele acidifica o organismo, tá bom? Gente, com isso eu vou encerrando. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e é isso.
Entrem em contato, não deixem de se inscrever, estou esperando vocês. Beijo para todo mundo, gratidão e até mais.